Bom dia a todos os internautas. Este é o programa Momento Econômico da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Vocês podem participar ao vivo com a gente, identifique o ícone abaixo no seu monitor e mande as suas perguntas. O assunto de hoje nós vamos falar de pequenas e médias empresas, principalmente pela importância econômica que essas empresas têm no Brasil e pela principal, sendo uma das boas fontes de geração de empregos. Para que vocês tenham uma ideia, em 2013, a receita líquida dessas empresas chegou por volta de 17 bilhões de reais. Estou falando 17 bilhões de reais. É uma cifra muito significativa. Por essa importância e principalmente na situação da nossa economia, esse cenário incerto, é que a gente pensa que nós acreditamos que essas empresas têm que se inspirar nas melhores práticas, têm que olhar aquelas outras empresas que um dia foram pequenas e médias e hoje são empresas grandes, o que eles fizeram para se consolidar e crescer. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado hoje é o José Maria Chapina Alcazar. O Chapina é contador e empresário há mais de 40 anos, é presidente da CETECO, empresa de consultoria contábil, Asplan Soluções e Sistemas ERP, foi presidente da SESCOM e a ESCOM, entidade das quais hoje é conselheiro. Chapina é vice-presidente e coordenador do Conselho de Assuntos Fiscais, Contábeis e de Serviços da Associação Comercial de São Paulo. É membro do Conselho Superior de Economia da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e conselheiro do SESI-Senai. Atua também em diversas outras entidades desse segmento, por exemplo, a ANEFAC, o IBRACON, o Núcleo de Altos Temas do Sindicato da Habitação, SECOV, e Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte do Estado de São Paulo. Não acabou. E ainda é conselheiro fiscal do CIEE São Paulo e o SEBRAE São Paulo. Chapina, bom dia. A ANEFAC agradece a sua presença, esse assunto é bastante interessante e ficamos honrados com a sua participação. Muito obrigado, bom dia aos internautas. Eu que agradeço, Leite, essa oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso da nossa querida ANEFAC, Associação Nacional dos Profissionais de Contabilidade, Executivos e Finanças, o nosso querido presidente Amador e toda a diretoria por essa oportunidade. A honra é minha, é um prazer estar aqui e que Deus nos dê um encaminhamento aí para darmos informações preciosas aí para os nossos internautas e aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Vamos lá. Como é que você vê hoje, qual é a sua análise do mercado das pequenas e médias empresas no Brasil? Você que já está aí há 40 anos, então já viu toda uma história. E hoje, 2014, como é que você analisa esse mercado, Chapina? Leite, a pequena e média empresa no Brasil, a gente costuma dizer que são todos uns guerreiros, lutadores e empreendedores corajosos, porque há 50 anos que a gente milita aí nessa profissão de assessoramento na área contábil, a gente vê uma grande dificuldade dos empreendedores em sobreviver todos os planos econômicos, políticos e essa insana carga tributária. Então, aqueles que estão sobrevivendo realmente são empresários de sucesso. E nós temos aí uma estatística muito interessante, só olhando pela base do recolhimento de tributos, nós temos quase 8 milhões de contribuintes que representam a pequena e média empresa. Esses contribuintes, se gerarem um emprego, um ou dois empregos, nós já estamos vendo a massa de trabalhadores que esse público gera. E você acabou de mostrar agora também o volume financeiro desses balanços dessas empresas, o que contribui com a nação. Então o Brasil tem uma grande oportunidade de crescimento que nós precisamos dar para esses empreendedores um sistema tributário mais simplificado, um sistema que incentive a produtividade. O Brasil hoje passa por uma economia em recessão, porque nós temos uma política que está com queda de demanda na indústria principalmente, e os produtos importados
competindo em grande escala com o mercado brasileiro. Então a pequena empresa é um canal onde as grandes passam a ter, às vezes, crises econômicas que passam a ter influência internacional. A empresa nacional ela tem a sustentabilidade de sobrevivência, mas para isso nós precisamos dar subsídios ou criar mecanismos aonde ela possa se sustentar com recursos próprios. Hoje, por exemplo, eu cito assim uma grande dificuldade por ser a área da minha especialização. A pequena empresa ela financia o Estado. Por que ela financia o Estado? Nós falamos às vezes que o pequeno e médio empreendedor, e vamos desmistificar um pouco o que é o pequeno. O pequeno não é aquele só com foco da área fiscal, aquela micro e pequena empresa do Simples Nacional, as empresas do lucro presumido, que até 72 milhões tem o faturamento, do Simples até 3 milhões e 600. Não, nós temos pequenas empresas no lucro real também, que são empresas familiares, empresas que geram aí 30, 20, 40 colaboradores, que são pequenos empresários, e elas acabam financiando o Estado. Por que financiam? Porque ela precisa comprar matéria-prima, comprar mercadoria, colocar essa mercadoria em estoque, pagar os seus fornecedores, encontrar o cliente para consumir os seus produtos e mercadorias, vender, dar prazo de 30 a 60 dias e pagar os impostos antecipadamente. E isto é uma injustiça tributária. E às vezes sobre valores que depois ela pode nem receber. Nem receber. Então, quando nós afirmamos que o pequeno ele financia o Estado, é porque realmente ele está financiando tudo com referência à carga tributária, encargos sociais, impostos, está sendo desembolsado antes dele receber o produto da mercadoria vendida. Então, se nós pegarmos aqui o Estado de São Paulo, o comércio, a questão da substituição tributária, o ICMS sobre os produtos, o pequeno comerciante, o lojista, ele está pagando o imposto para colocar a mercadoria em estoque e nem tem ainda o seu cliente na ponta final. Então, isso é financiamento do Estado. Então, quando você fala que o pequeno empresário ele está devedor dos seus compromissos tributários, mas nós precisamos analisar a consequência desse universo. Ele está devedor por quê? Porque o mercado está recessivo, não há políticas de incentivar o mercado interno, e aí ele perde a condição de pagar esses impostos antecipadamente, porque a mercadoria ficou em estoque, ele não conseguiu gerar. Então, nós temos muitos temas aí para conversar sobre a pequena e média empresa, mas eu não tenho dúvida que o caminho do crescimento do país é pela pequena. Em todas as crises, quem sustentou a base de emprego foi o pequeno e médio empresário. A gente estava comentando, a pequena e média empresa ontem foi uma microempresa, né? E com certeza amanhã vai ser uma grande empresa. Então ela está ali meio salsicha ainda, no estágio do meio. Com relação a na competição, porque a pequena e média empresa, né, esses empreendedores, esses heróicos, eles vão, às vezes, entrar em mercados onde ele vai competir com empresas muito grandes. E que nós sabemos, mesmo que alguém diga que não tem uma capacidade de alavancagem financeira maior, né? Tem uma facilidade de obter financiamentos e situações de negociações maiores pelo porte. E a pequena e média empresa vai competir com essas grandes. Como é que você vê isso daí no dia a dia? É muito desleal, é muito desbalanceado? Como é que os pequenos e médios empresários estão sobrevivendo nesse ambiente de competição? Você abordou com os grandes. Você abordou um ponto muito interessante. Realmente a economia ela é desequilibrada. Os grandes têm acesso a recursos subsidiados, temos políticas aí do BNDES e outras linhas de financiamento, que os grandes, pela sua organização, pela sua estrutura, por investir nos controles internos, por investir numa contabilidade gerencial, passa a ter maior facilidade em obter esses recursos públicos. Os pequenos, eles levam um tempo maior para essa organização. Nós estamos passando hoje por um processo de modernização, pela dor, em função das exigências eletrônicas que o governo federal e o governo estadual e municipal vem colocando ao pequeno empresário,
com a implementação da nota fiscal eletrônica, surgiu o Sistema Público de Escrituração Contábil, o Sistema Público de Escrituração Fiscal, agora vem o e-social, e que está obrigando a pequena empresa a investir em controles internos e, consequentemente, a tratar a contabilidade como instrumento de gestão. E isto leva uma equiparação de competitividade do pequeno empresário em relação ao grande, porque o diferencial que o grande tem hoje pela sua organização é que ele investe nas suas organizações internas e nos seus controles internos. E o pequeno empresário, o médio, em razão da possibilidade de estar vivendo na informalidade, que isso está acabando no dia a dia, ele está se organizando. Então nós estamos vendo uma profissionalização da pequena e média empresa que passa a ter um outro condão profissional, aonde também começa a ter acesso a esses recursos subsidiados do governo. E essa pequena empresa, ela também tem um grande suporte à grande empresa. Por exemplo, uma indústria automobilística, ela pulveriza a sua linha de produção, a chamada terceirização, para pequenas empresas. E as empresas... Setor de autopeças. É o setor de autopeças. Então, essas empresas pequenas, elas têm uma flexibilidade maior para resistir qualquer crise, porque normalmente elas são organizadas pela família, elas têm um custo de mobilização e de funcionamento menor do que a grande empresa, então a capacidade dela sobreviver eventual crise é maior do que uma grande empresa, porque uma grande empresa, a hora que entra num processo de recessão econômica, ela tem custos elevadíssimos para se organizar. Então eu vejo com olhos positivos o crescimento de pequenas empresas que começam, às vezes, num laboratório de uma grande universidade, de uma garagem e que acabam tendo um projeto, de uma invenção de um processo e cresce e cria até uma patente e acaba, inclusive, investindo no mercado e se tornando uma grande empresa, uma empresa de porte médio e uma grande empresa no dia de amanhã. Aliás, o Brasil é um celeiro de empresas desse tipo, que acabam nascendo, crescendo e se tornando uma grande empresa no dia de amanhã. Com relação à retenção dos talentos, né? A gente nota que os melhores sempre procuram as grandes organizações, principalmente as internacionais, para o jovem, aquela oportunidade de morar fora, trabalhar essa experiência toda, que as pequenas e médias empresas não conseguem oferecer, até porque às vezes ela é só local na cidade, ela não tem nenhuma outra ramificação. E como é que você tem visto, tem sido fácil para essas pequenas e médias empresas reter os talentos nesse mercado? Há um giro muito grande, como é que eles têm cuidado desse assunto? A organização e o aperfeiçoamento das organizações dessas pequenas empresas, elas está num giro de 360 graus. Uma empresa, se ela não reter o seu profissional, ela não tem capacidade de crescimento. O que nós estamos presenciando... que às vezes o salário das isso, grandes exatamente. E os benefícios isso, mas o que nós estamos presenciando é que empresas familiares investindo em capacitação, em treinamento e colocando a remuneração quando tem um talento ali que possa ser, inclusive, até virar um sócio no dia de amanhã, remunerar adequadamente para que ele não perca para o mercado. Isso você já tem sentido nas empresas? Já, é uma prática, porque senão ela perde a sua continuidade. Então, o bom profissional, o profissional qualificado, ele não fica desempregado. E uma das avenidas de colocação de emprego é a pequena e média empresa, porque realmente há uma carência de retenção. Em função da remuneração. Só que o mercado está se adaptando a remunerar de acordo com a pesquisa que é efetuada setorial, para que ele não perca para um concorrente ou eventualmente para uma empresa grande. Mesmo quando a empresa, e tem uma pesquisa da Deloitte recente que mostra que 75% das pequenas e médias empresas são familiares. Então, é a grande maioria. Sim. Mesmo quando é uma empresa familiar, aquela sensação de quem não é da família, que não vai ter vez, que não vai crescer, que não vai ser sócio, isso existe ainda
é um facilitador, é um dificultador de reter o talento? Como é que você vê isso nas empresas familiares? O Brasil passou por algumas transformações no sentido evolutivo empresarial. A pequena empresa hoje ela está com uma cultura de investir inclusive na sucessão. Eu falo, por exemplo, uma experiência própria da minha empresa. Eu estou com 50 anos de empresa e nós estamos lá criando a sucessão desta empresa para viver os próximos 50 anos. Então não será em nome da família. A família passou a pertencer a um conselho de administração e eu estou falando de uma pequena empresa. A minha empresa é uma pequena empresa, eu tenho 100 colaboradores, quer dizer, não tem nenhuma representatividade de... É uma média. Né, uma média empresa. Então, nós já estamos nesse processo de sucessão, onde o corpo de colaboradores que já está conosco há 10 anos, 15 anos, passa a implementar o quadro societário. As empresas de auditoria têm um modelo muito semelhante a isso, né? O trainee, quando fica um certo tempo, ele passa a ser um sócio e ele pode chegar amanhã até uma presidência da companhia. E a pequena empresa, mesmo sendo familiar, se ela tiver sustentabilidade no mercado, ela começa a gerar essa possibilidade de socialização do seu grupo de colaboradores. Você deu um bom exemplo aí, né? A gente que vem do meio... De auditoria, né? As empresas de auditoria realmente seguem todo o ritual do trainee, vai galgando as posições e, de fato, os melhores chegam a sócio, né? E essa é a grande virtude da empresa de auditoria. Vamos falar... A gente já está chegando no final, mas eu queria... passou rápido assim? O assunto é bom, né? Eu falei para você, Chapina, esse assunto nós vamos terminar e não acaba. Eu queria falar das boas práticas de governança. A gente tem falado na ANEFAC, e em várias entrevistas, né? A gente tem falado muito sobre as boas práticas de governança corporativa. Quando começou... eu não digo moda, mas quando começou a vir o conceito, ele começou a vir muito nas grandes empresas, né? Que nada mais é do que você combinar regras, mas regras dentro dos aspectos legais e dos aspectos éticos, e você tornar isso transparente, né? Eu acho que uma boa governança elimina muitos conflitos, principalmente entre os sócios, acionistas e diretores. Não pode fazer, mas ninguém combinou e tudo mais. E como é que você vê hoje, antes da gente encerrar, as boas práticas de governança dentro das pequenas e médias empresas? Já existe, já está acontecendo ou está muito embrionário ainda? Leite, este é um caminho que, se não existir ainda na pequena empresa, é um caminho sem volta, que ele tem que implementar. Eu disse numa parte do nosso bate-papo que mudou a cultura da pequena e média empresa em função dos controles exigidos pelo fisco só através da nota fiscal eletrônica. E nós, profissionais da contabilidade, nós sofrimos, e as auditorias também, sofria porque a falta da governança corporativa e a falta do investimento em controles internos, eu diria para você, da era de 1940, 1980, o departamento contábil, o departamento de controladoria de uma pequena empresa era renegado ao terceiro cantinho, escondidinho, que ninguém olhava. 1940? De 1940 a 1980. Muitos sócios de grande empresa que não tinha nascido ainda. Exatamente, né? Então era a época da Revolução Industrial, que, em função da alta carga tributária, do índice de informalidade, as pequenas empresas não usavam a contabilidade e os seus controles internos como instrumento de gestão por N situações. Não vamos entrar no mérito aqui quais seriam as razões, mas depois que se implementou o controle rigoroso eletrônico, a pequena empresa que não investir em controles internos, que não tiver uma contabilidade gerencial e ter este departamento contábil como uma artéria do coração principal, participar do planejamento estratégico, estar integrante ao orçamento. Por exemplo, agora nós estamos começando a discutir o orçamento de 2015. Sim. O departamento contábil e controladoria tem que estar junto com a diretoria e o presidente para planejar. E ela não sobreviverá se isso não acontecer. Então, é um momento muito bom para as profissões de auditoria, de contabilidade, dos administradores, do executivo, para este público da pequena e média empresa. E o empresário que não se adaptar e não olhar isto como uma regra, eu diria até
vital, ele não vai conseguir sobreviver, porque concordo. os erros administrativos, a falta de controle, só olhando pelas penalidades fiscais, fecharão essa empresa. Então é um momento muito rico, muito importante, e as empresas estão procurando boas assessorias, tanto na área de executivos, de finanças, de administração e de contabilidade, para ajudar no planejamento estratégico. O importante é que a governança já está virando realidade nas pequenas e médias. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora você tem um encontro marcado comigo, todas as segundas às 21 horas, aqui na TV Geração Z. Barão das Poltronas leva a você uma grande variedade em poltronas, com designs arrojados e personalizados. Além das poltronas, trabalhamos também com tapeçaria em geral, com ótimos valores. Estamos na Rua Campo Belo, 160, na Vila Alpina. Ligue 2628 3725. Venha conhecer Barão das Poltronas. Olá, o programa de hoje do Momento Econômico é sobre, nós estamos falando com o José Maria Chapina, é sobre as pequenas e médias empresas. E relembrando que vocês podem participar, mandem a sua pergunta e nós tentaremos responder durante o nosso programa. Chapina, resultados financeiros, né, das pequenas e médias empresas, estou ganhando, estou perdendo. O que a gente às vezes nota é que algumas empresas fazem a conta errada, os seus relatórios, ele acha que está ganhando ou está perdendo e a realidade é outra. E quase sempre a gente observa o seguinte, os relatórios contábeis e os relatórios gerenciais são diferentes. O contador não participou do gerencial e o gerencial não olhou o contábil. Ora, a importância da contabilidade, e nós sempre ressaltamos isso na ANEFAC, tanto é que quando você vai vender a sua empresa, você vai vender pelo relatório contábil, aquilo ali é a fotografia da empresa, os livros, então ali tem que estar a realidade, a verdade, e é dali que você tira as informações. Bons resultados financeiros, que é o primeiro passo para que essas empresas possam crescer, como é que você vê ainda, e se ainda continua existindo, essa dicotomia entre uma coisa que é o real, o legal, o contábil e informações que às vezes alguém não, estou ganhando aqui, estou ganhando, e a gente vê o endividamento crescendo, as margens. Como é que você vê isso daí nas pequenas e médias? Nós estamos, Leite, vivendo um processo de mudança cultural, em razão do que nós já pontuamos, da mudança comportamental que esta pequena empresa e média empresa precisa se adaptar ao cenário atual. O que é essa mudança cultural? Olhar para os seus negócios como instrumento de gestão e controles internos. O que acontece na maioria dos casos, aonde existe uma pequena informalidade nos seus negócios, a contabilidade e a controladoria não é olhada com bons olhos, porque ela exige detalhe, ela exige esclarecimentos de todas as operações. O presidente ainda sabe ainda o nome do contador, né? Às vezes, né? Às vezes, mas se ele não procurar conhecer o contador, ele vai ter que explicar isso um dia mais tarde com elevadíssimos autos de infrações que a gente precisa salvar essa empresa. Então, o que normalmente acontece é que nós temos feudos dentro das organizações, ilhas, né?
Nós temos, às vezes, a administração, que ela tem o seu feudo dos controles internos, ou tem o controller que não conversa com a contabilidade, e na maioria das vezes nós temos um contador que não se aproxima da administração e que não se aproxima do controller. O controller não conversa com a contabilidade? Sim. Fica só a cargo, no organograma ele está direto ligado ao presidente, o orçamento é feito isoladamente, onde não envolve o departamento de contabilidade. Então, quando você citou que há uma não consonância entre os relatórios apresentados pela administração e a contabilidade, isto é o típico da empresa que é gerida pela contabilidade só com os olhos para atender o fisco. Este modelo de organização está com seus dias contados. Eu concordo. Tá? Não vai sobreviver. Concordo. Então, aquela controladoria ou aquele administrador que tem a sua planilha Excel, onde coloca lá nada contra planilhas eletrônicas, né? Mas nós temos uma prática de mercado que é alguns executivos olham pela planilha Excel, colocam as suas senhas e os seus controles e ninguém tem acesso. Esses administradores, como os contadores que estiverem distantes, não vão sobreviver no tempo com as organizações que precisam de informação. Eles precisam se unir. Como eu disse, a contabilidade é uma parte da artéria. Nós temos a organização, é o coração pulsando no envolvimento dos negócios. Então, a prática de não querer mostrar os balanços contábeis para os seus funcionários existe ainda? Existe resistência, mas essa resistência está sendo quebrada em função até de termos que dar participação aos resultados para motivar o nosso corpo de colaboradores. Você mesmo citou num dado momento a concorrência de perda de talentos das pequenas para as grandes corporações. Uma forma que isso está sendo equacionada é a participação nos resultados. A participação dos resultados não é nem sempre a participação dos lucros, né? Pode ser por produtividade. Então os controles começam a ficar mais transparentes. E uma das formas de remunerar é a participação dos lucros, efetivamente, aonde a contabilidade precisa ser transparente para todos. É a forma de crescer. Aquele empresário que esconde os números, ele não vai se tornar competitivo, porque o número só fica para ele, presidente, né? E para 2 ou 3 pessoas, que a hora que vier um investidor para se interessar pelo negócio, ele não tem como provar que o negócio dele é eficiente e tem o seu valor intelectual ali que possa vender para o mercado. Imagina você, uma área comercial, que trabalha, que eu sempre falo que é o carro abre-alas, né, da escola de samba. É o que traz o faturamento. E faz operações e vende e não sabe que resultado aquilo está dando para a empresa, qual é a operação, o produto, enfim, a atividade que gera uma margem ruim ou que gera a melhor margem, para ele tomar conta daqueles melhores e trabalhar nos piores. A gente vê as grandes organizações que publicam os balanços, Isso. as notas e a governança corporativa. Eles colocam regras até de como eles fazem o cálculo dos dividendos e dos bônus. Uhum. Tá? Tal é a vontade da transparência. Eu acho que a pequena e média empresa já está atrasado em ainda manter essas coisas. A contabilidade é confidencial, não mostra, só eu fico sabendo. Aquele só eu fico sabendo, se ele está olhando errado, ele vai induzir a organização toda ao erro, ele quebra. Mas se ele estivesse compartilhando com a equipe e tivesse que é uma coisa maluca, né? A gente vê um controle e um contador não se conversarem, e estivesse compartilhando eventuais erros e ajustes necessários, a equipe poderia trazer. E aí vai do empresário, se é uma empresa familiar, ouvir e olhar. Leite, olha que interessante. É bom essa discussão, porque o empresário que ainda está retendo a informação e acha que aquilo é segredo dele, ele está indiretamente nos aspectos tributários e fiscais fornecendo essas informações para o fisco. Se ele está no lucro real e agora no lucro presumido, as empresas que estão distribuindo lucro, uma empresa do lucro presumido com faturamento até 72 milhões, que está distribuindo lucro aos seus sócios, está obrigada à entrega do SPED, Sistema Público de Escrituração Contábil. O SPED contém ali dentro todas as informações do seu negócio. Mas ele mostra para o fisco por obrigação. Isso. E não mostra para o funcionário. Uma vez eu perguntei por quê. 2 respostas. Primeira, eu não quero que a equipe saiba que eu estou tendo um lucro muito bom. Mas por que você não quer?
Não, se nós vamos pedir aumento de salário, essa é a primeira. E a segunda, não quero que ele saiba que a gente está em dificuldade, porque senão eles começam a pedir a conta para ir embora. Quer dizer, os dois extremos não são como se diz, positivos para a empresa, mas ainda a gente nota que isso daí prevalece. Agora, como é que você vê, Chapina, com essa situação toda ainda, como é que essas empresas, qual é o horizonte que você vê para elas em 2015, em função dessa economia toda, o Brasil parou por conta das eleições, quem vai ser a nova equipe econômica, a gente sabe que o Guido sai, mas quem vem, o que é que vai ser? As pequenas e médias empresas, como é que você vê elas para 2015? Nós esperamos que o governo agora, com a nova oxigenação que tem aí para o novo plano econômico, olhe um pouco a questão da concorrência internacional. O Brasil, se continuar com essas divisas abertas, aonde o produto que vem do exterior, da China e outros países, a preço aviltado, porque lá o custo de fabricação é menor ou porque o governo... O custo do país é menor. O custo é menor e vem para o Brasil, e em detrimento da produção interna, nós não temos um cenário muito positivo, não. A dificuldade vai se aumentar e as empresas estão deixando de produzir aqui no país e produzindo fora. Tem várias indústrias que já se mudaram a planta para a Ásia, para a China e para outros lugares. Então o Brasil precisa olhar por uma reforma tributária urgente. E parece que o novo plano agora da presidenta é que faça uma reforma política. E vamos pedir para que logo em seguida venha a reforma tributária, aonde os custos sociais, o custo de produção, o custo Brasil passa a ser mais enxuto, competitivo com o mercado internacional. Porque a pequena e média empresa está sofrendo muito, principalmente a indústria nacional, por causa da carga tributária e do custo Brasil. Vamos olhar pela manutenção das obrigatoriedades tributárias. Uma empresa nacional, ela tem aqui no Brasil, ela precisa de 3 vezes mais uma equipe para cuidar das obrigações tributárias e acessórias do que lá fora. Por exemplo, nós temos o caso do Gerdau, que faz palestra e fala publicamente aqui no Brasil, para controlar para ter o seu departamento administrativo e fiscal, precisam de 150 pessoas. E fora, com 10 pessoas ele toca. Então, tudo isso é custo do produto interno. Uma burocracia exagerada, um sistema tributário que é uma colcha de retalho, que o risco muda toda hora, uma insegurança jurídica muito grande que afeta diretamente a vida do pequeno empresário. Quando a gente compara, espero, né, que nessa reforma eles colocam, nós somos um dos poucos países em que a gente paga imposto quando você quer investir. Você quer ampliar, você quer investir em máquina, você paga imposto. A máquina chegou, você já pagou, ela está encaixotada, você nem começou a operar, não está gerando, você já pagou imposto na produção. É o único, então é o que a gente chama, eu vejo os especialistas, do imposto nocivo. E um outro ponto que você estava falando aí, e que eu vejo muito perigoso para as pequenas e médias empresas, é o seguinte: nós temos uma taxa de juros, em média, que quando você faz a captação, te custa 20% ao ano. 1,5 dá 19,53, 20. E quando você faz a captação, a sua taxa de retorno tem que ser pelo menos 25. Sim. Não é fácil hoje você ter uma operação cuja taxa de retorno é 25% ao ano. Tá? E se você não investe e aplica no mercado, pelo menos você vai ganhar 10 sem risco. O que é que está acontecendo? Os empresários, e a gente sabe de empresas que têm um caixa muito alto e não investe. Tem uma receita financeira bastante interessante e não investe. A Exame publicou em 2013 as 500 maiores empresas, qual foi a taxa de retorno que eles tiveram de 2013 por, acho que, últimos 10 anos. Assim. Aí a gente compara com a Selic, ninguém conseguiu acima da Selic. Bom, como é que eles sobreviveram? Muitas, e são multinacionais, conseguiram fazer uma captação em outro país a 2%, 3% ao ano, e você vem para cá e às vezes nem entra também no investimento porque acaba fazendo aplicação a 10%. Eu vejo que as pequenas e médias empresas, fora esse produto importado que você falou,
A taxa de juros é um dos É o inibidores. outro inibidor. É um inibidor porque eles estão endividados. A quantidade de empresas que a gente vê em recuperação judicial, Sim. que veio na pesquisa do Simp também, que são amigos, é muito grande. É muito grande. Chapina, vamos falar do SPED. O que é que o SPED mudou nas pequenas e médias empresas, no sentido de serem obrigadas a profissionalizar, a se aperfeiçoar? Como é que você viu o SPED nas pequenas e médias empresas? O que isso mudou na cultura, na operação, enfim? Nós citamos num trecho da nossa conversa que a organização e o investimento nos controles internos ele poderia vir pelo amor, pela dedicação ou pela dor. O SPED, que, volto a dizer, com a implementação da nota fiscal eletrônica, que foi a primeira fase do projeto, se criou o Sistema Público de Escrituração Contábil, o Sistema Público de Escrituração Fiscal, o EFD, PIS e COFINS, que é a transformação dessas informações em sistemas eletrônicos. Então, o que muda de cultura? A qualidade da informação. A precisão da informação. Então, o que os empresários precisam entender que ele não tem mais domínio da informação que ele está gerindo, porque com quem ele está se relacionando, com quem ele vende mercadoria, com quem ele compra mercadoria, com quem ele transaciona, está gerando as mesmas informações para o banco de dados do governo. Então, se a pequena empresa e a média empresa não investir em gestão, em controles internos, não ter uma contabilidade com foco gerencial, não mais a contabilidade só para atender o fisco, sair do modismo que a empresa do sistema simplificado não precisa de contabilidade. Isso é um erro grave, inclusive dos profissionais que assim orientam para que não há necessidade da contabilidade, basta o livro caixa. O Código Civil não dispensa nenhum empreendedor da execução de uma contabilidade fiscal, mas nós estamos falando aqui da importância da contabilidade gerencial. Então o SPED, ele traz a profissionalização da informação relacionada ao governo. Então, se ele não tiver uma contabilidade gerencial, estrutural, aquele empresário que você citou, Leite, que ele não sabe o quanto ele ganha, qual é a sua margem de lucratividade. Ele pensa que sabe. Isso. No gerencial. No contábil real, a empresa está indo para outro caminho. Exatamente. Então, este empresário ele vai ter sérios problemas com o fisco na hora de prestar conta, porque a informação que ele está dando no sistema público de escrituração contábil é uma, e a informação que o governo está recebendo de quem ele está se relacionando é outra. Os dados não vão fechar. E aí ele terá elevadas multas que poderá até inviabilizar o seu negócio. Então, este empresário que se modernize, que se atualize, procure profissionais que não vendem a ilusão de planejamento. Saia da informalidade. Saia da informalidade. Milagre não existe para ninguém. Profissionaliza, aproveita o momento ainda que o seu negócio está gerando resultado ou que tem promessa, invista nos seus controles internos. A gente nota que quando é que ele também percebe que a contabilidade existia e ele não usou? Quando ele vai fazer, quando ele quer vender a empresa, isso. Quando ele vai vir um sócio, isso. E quando ele está interessado em buscar um investidor através de um fundo de investimento. Exatamente. Aí a gente pergunta, quanto vale a sua empresa? Ele pega lá, nada contra o Excel, uma planilha, fez e vale tanto. Quando se faz o valuation, quando você fala o valuation, às vezes ele se assusta o que é isso. E vê que o valuation vai usar e vai pegar a parte contábil para ver o histórico, colocar, e que o valor é totalmente diferente, vem a surpresa. É isso aí. E, infelizmente, quase sempre a surpresa vale menos do que ele pensa. E aí ele começa a descobrir, aí ele sabe o nome do contador, inclusive o telefone, o ramal do contador. Exatamente. Que uma coisa é ele achar sabia. o quanto vale a empresa, outra coisa é ele provar que ela vale. E eu tenho um exemplo muito simples que a gente dá na matéria fiscal, que é a questão da distribuição do lucro isento. Uma conta muito simples. Todo lucro obtido na pessoa jurídica, ele pode ir para a pessoa física isento de imposto de renda. Sim. Desde que ele prove contabilmente que ele auferiu lucro.
Não fique no modismo da simplificação. A empresa simples não precisa de contabilidade. Precisa. A única que não tem obrigatoriedade é o MEI, é o microempreendedor individual. O que está acontecendo, Leite? A Previdência Social, quando encontra um empresário que mandou o lucro isento para a pessoa física e não tem prova contábil, não tem balanço, não tem diário, ela tributa em 20% como retirada de prolabore. Então, não ter contabilidade é prejuízo em todos os sentidos. Na hora de vender a empresa, na hora de avaliar a empresa, na hora de ter uma fiscalização, a prova é a favor sempre do fisco, porque se não tem contabilidade, você não tem prova a favor do contribuinte. E até ele ter acesso a linhas de financiamento com custos menores. Até para crescer. Porque a contabilidade é que vai ser analisada. Até para crescer. E se ela não estiver correta, ela gera insegurança em quem está. Você vai fazer um projeto no BNDES, por exemplo, a prova contábil é fundamental. Não tem quando isso é para pequena, para uma empresa, uma microempresa precisa ter. Olha, Chapina, é um assunto longo, né? A gente já vai estar encerrando, mas eu acho que a gente vai voltar no tema da pequena, porque eu queria abordar também os aspectos fiscais do simples, né? E aspectos tributários das pequenas e médias empresas, mas vamos ter que deixar para uma próxima. Outro momento. Eu queria informar vocês que a ANEFAC realiza amanhã uma palestra denominada Transformação Digital, o impacto da internet nos negócios e na sociedade, que tem muito a ver com o que a gente falou aí, principalmente nas pequenas e médias empresas. Essa palestra vai ser conduzida pelo César Taurion e o Sérgio Lozinski. E para participar, vocês liguem no 2808-3200 ou entre no site da ANEFAC, www.anefac.com.br. Queria agradecer a sua presença, a sua riqueza, né, de vida profissional, né, nesse ramo. E eu tenho certeza que os nossos internautas vão aproveitar e vão pensar muito no que você falou. Obrigado, né? Obrigado a todos e até a próxima semana.